Seja bem-vindo então à nossa oitava aula. Nessa nossa aula 8 a gente vai tratar sobre os adjetivos. A gente vai ver como os adjetivos funcionam no português e também a gente vai ver, portanto, como eles podem funcionar também no grego. Tá vendo sempre essa relação? Siga bem. Se você ainda não entendeu bem como funciona no português a partir do que eu expliquei, você dá um pause no vídeo, tenta procurar numa gramática que você tem, alguma coisa. Mas o importante é que você compreenda bem como funciona no português, para que então você siga para o grego, ok? Além disso, a gente vai ver sobre os adjetivos no grego, a gente vai tratar sobre os seus paradigmas, ou seja, os modelos como eles aparecem no Novo Testamento grego, e nós vamos tratar sobre alguns empregos do adjetivo, ou seja, tem um emprego adjetival e substantival, a gente vai ver como é isso de fato, ok? Além disso, a nossa velha tradução, que a gente vai trazer hoje, um exercício de tradução e também um vocabulário para que a gente sempre aprenda novas e novas palavras, ok? Então, siga comigo essa aula, que Deus nos abençoe. A gente vai voltar agora para o nosso bom e velho português, para que, enfim, a gente possa ir lá para o grego, entendendo já como funciona a nossa gramática. E aqui a gente tem uma frase para nos trazer essa ideia. Essa é uma aluna aplicada. Nessa frase aqui, quando nós a temos no masculino, nós temos esse é um aluno aplicado. Perceba as diferenças nessa frase. Aplicada, aplicado, aluna, aluno, uma, essa, esse. Essas mudanças, nós já temos trazido essas questões à tona, se chamam flexões. Essas flexões se dão porque no português, nós quando passamos do masculino para o feminino, nós temos que mudar a forma. E é exatamente isso, flexões são mudanças na forma das palavras. Então, se nós fazemos isso com o plural, como seria então essa oração no plural? Essas são umas alunas aplicadas. Essas aqui nós também mudamos o verbo, mas não é o nosso propósito pensar nisso agora, umas alunas aplicadas. Ou seja, com isso você pode perceber que nós temos mais uma flexão aqui. A primeira flexão foi uma flexão de gênero, do feminino para o masculino, e aqui nós temos uma flexão não só de gênero do masculino para o feminino, mas também do singular para o plural. E falando sobre isso, eu quero lembrar que os adjetivos eles servem para modificar o substantivo. Ou seja, nessas nossas três frases aqui, eu quero lembrar aqui aplicado, aplicada e aplicadas, todas essas palavras modificam a palavra anterior, ou seja, o substantivo. Aqui aplicadas modifica alunas, dá uma característica à palavra alunas, ao substantivo alunas. Então, essa é a questão do adjetivo. Ele caracteriza, modifica, acho que essa é a palavra-chave, ele modifica o nosso substantivo, bem como aqui nessa frase e nesta aqui também. Em português, o adjetivo deve concordar com o substantivo que modifica em gênero e número, como eu mostrei aqui. Se o substantivo estiver no masculino singular, o aplicado também estará no masculino singular. Assim também, aluna aplicada vai estar no feminino singular e também aplicada feminino singular, bem como aqui feminino plural, feminino plural. Essa é a questão.
Nós já sabemos disso, usamos isso nas frases, às vezes a gente só não para pensar gramaticalmente sobre isso. Agora pensando aqui sobre os adjetivos poderem também funcionar como substantivos. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase: os bons morrem jovens. Quando nós temos aqui essa palavra, bons, essa palavra é um adjetivo. Bom é um adjetivo. Mas aqui você tem os bons morrem jovens. Lembra daquela pergunta, né? Quem são os que morrem jovens? Os bons. Então, se eu respondo com os bons, esse nosso bons aqui, ele tem a ideia de sujeito. Ora, mas se ele é sujeito, ele não é adjetivo. Mas é exatamente, o adjetivo, ele também pode funcionar como substantivo. No caso, nós teríamos aqui, não na frase em si, mas implícito, a ideia de os homens bons morrem jovens. Então, quando a gente pensa aqui no português, você vai ver que isso funciona muito geralmente quando a gente trabalha dentro da nossa discursividade. Mas assim a gente vai ver que algo muito semelhante aparece no grego. E é o que a gente vai ver no próximo slide. Agora a gente vai ver como essa questão de adjetivo funciona no grego. Nós temos no grego duas funções adjetivas, que são as formas como o adjetivo funciona, tá? Nós temos a função adjetiva e temos também a função substantiva, e a gente vai explicá-las agora. Dentro dessa nossa frase aqui, ho agathos logos estin, nós poderíamos traduzir como a boa palavra é. Agathos significa bom, e na tradução, por conta de logos significar palavra, por conta daquilo que a gente já explicou, da flexão, nós precisamos também colocá-lo como boa. Então, a boa palavra é. O que é a função adjetiva? É quando o adjetivo concorda com o substantivo que modifica em gênero, número e caso. Isso é bem simples da gente ver a partir desse exemplo. Por exemplo, logos, você já deve saber que o gênero de logos é o gênero masculino. Termina em ômicron sigma. Mas você já deve ter sabido também que ômicron sigma nos quer dizer que o número dele é um número masculino. É um número singular. Logos. E também o caso. Ômicron sigma nos diz que o caso é o caso nominativo. O que isso nos quer dizer? Que essa palavra, o substantivo, quando ela tem um adjetivo, que no caso aqui é agathos, agathos também vai ter o gênero masculino, o número singular e o caso masculino, porque ele está seguindo a função adjetiva. A boa palavra é ho agathos logos estin. Mas nós temos também a função substantiva, que é quando o gênero e o número do substantivo são determinados por aquilo que ele representa. Ou seja, quando nós temos aqui ho agathos estin, significa o homem bom é. Mas entre ho e agathos, e até depois, nós não temos a palavra homem. Nós só temos agathos, não é ho agathos anthropos, mas só ho agathos. Por quê? Porque esse agathos, quando ele vem sozinho, ele está tendo a função de substantivo dentro dessa frase. Lembra da frase que a gente falou antes? Os bons morrem jovens. Neste caso, nós estamos dizendo o bom é, mas implicitamente nós temos a ideia de homem aqui. E assim, o adjetivo no grego vai ter a função adjetiva ou substantiva, dependendo de como aparecer na frase. Mas nós temos uma dica aqui para nos fazer distinguir. Para distinguir entre as duas funções, pergunte:
O adjetivo está modificando alguma coisa? Se sim, é função adjetiva, se não, função substantiva. Por exemplo, ho agathos estin. Esse adjetivo agathos está modificando alguma coisa? Não, ele está sozinho na frase. Então, ele é função substantiva. Mas aqui, ho agathos logos estin, esse nosso adjetivo aqui está mudando alguma coisa? Sim, ele está modificando justamente a palavra logos. Ele está dizendo que a palavra logos, ela é agathos, ou seja, ela é boa. Então, por isso, ela segue a função adjetiva. Só uma breve observação aqui sobre os adjetivos no grego, é que o adjetivo no grego ele poderá ter seu gênero nas 3 formas, ou seja, masculino, feminino e neutro. Por exemplo, aqui na nossa palavra agathos, nós temos ho agathos anthropos. A palavra, no caso esse adjetivo aqui, é o mesmo, agathos. Eu posso usá-lo tanto para definir, para caracterizar uma palavra masculina, anthropos, mas também eu posso usar esse mesmo adjetivo para caracterizar um substantivo feminino, no caso, guiné, certo? Só que, no caso aqui, anthropos significa homem, guiné significa mulher e technon significa criança. Anthropos está no masculino, guiné está no feminino e technon está no neutro. Contudo, tanto agathos, agathê e agathon, eles significam bom, mas dependendo da forma como ele vai aparecer na frase, ele vai se flexionar, lembra mais uma vez a palavra flexionar, ou seja, ele vai mudar a sua forma dependendo do substantivo que ele está modificando. Se for no masculino, ele vai se transformar em masculino. Se for feminino, então ele vai se flexionar para o feminino, agathei. Se for neutro, então ele também vai se flexionar aqui para o neutro. Essa é a flexibilidade do nosso adjetivo no grego. E agora eu quero trazer o paradigma dos nossos adjetivos. Eu vou passar rapidamente porque se você lembrar um pouco dos paradigmas que nós já tratamos, ele funciona bem semelhante, na verdade igual aos nossos substantivos. Então você tem aqui agathos, agathu, agathou, agathon, agathoi, agathon, agathois, agathous, agathei, agathes, agathei, agathen, agathai, agathon, agathais, agathás, agathon, agathu, agathou, agathon, agathá, agathon, agathois e agathá. Com esse nosso paradigma aqui, nós completamos aquilo que a gente entende como os adjetivos. No caso, os adjetivos no grego. E você percebeu, como eu já mostrei, que eles são bem semelhantes aos nossos substantivos. Por quê? Porque eles seguem as declinações. Aqui, ele segue a segunda declinação no masculino, a primeira declinação no feminino e a segunda declinação também no neutro. Então, basicamente, ele trabalha dessa forma. Então, você não está aprendendo um novo paradigma com esse. Esse é o mesmo paradigma do substantivo. A única diferença é que a palavra vai mudar, mas as terminações, que são essas aqui, as terminações, elas são as mesmas. Isso também nos deve confortar. Então, pensando agora um pouco sobre os empregos dos adjetivos, eu quero falar sobre o emprego adjetival do artigo. O que é isso? Vamos lá. Nós temos aqui, mais uma vez, a oração ho agathos anthropos, que significa o homem bom. Ho agathos anthropos, o homem bom.
E aqui nós temos ho anthropos, ho agathos, que também significa o homem bom. Por quê? Vamos aqui falar das posições. Nós estamos chamando essas posições de posições atributivas, e eu vou já explicar por quê. A primeira posição atributiva e a segunda posição atributivas, elas têm em comum o fato de que o artigo precede o adjetivo. Por exemplo, ho agathos anthropos. Apesar de o substantivo estar aqui, mas o artigo ele está antes do adjetivo. Do mesmo modo, aqui nós temos ho anthropos, ho agathos. Aqui nós temos um artigo também antes do substantivo, mas nós também temos um artigo antes do adjetivo. Então, por eles terem os adjetivos dessas frases, terem um artigo antes deles, eles estão na posição atributiva. Posição atributiva. Por quê? Porque eles estão atribuindo uma função, aliás, uma qualidade, no caso a qualidade de bom, ao sujeito, ao substantivo, melhor dizendo. Então, eu estou dizendo o homem bom. Isso aqui é uma atribuição. Do mesmo modo aqui também, o homem bom, você está vendo que a tradução é a mesma, exatamente porque o artigo aqui está antes do adjetivo. Então, é o homem bom. Do mesmo modo como funciona no nosso português. É a função atributiva, a posição atributiva do adjetivo. Mas nós também temos uma outra posição, que significa a posição predicativa. Vamos até ela. Ho anthropos agathos. Perceba que nessa frase, ho anthropos agathos, e nessa frase seguinte, agathos, ho anthropos, o nosso adjetivo agathos aqui, ele não tem, conforme você vê, ele não tem um artigo antes dele. Nessa primeira frase, o artigo vem antes do substantivo e aqui no início, e aqui nessa frase, o artigo vem depois, mas não antes do nosso adjetivo. O que isso faz de diferença na frase? Toda diferença. Por quê? Porque agora ele está na posição predicativa. Agora, ele não só está atribuindo algo ao substantivo, mas agora ele está predicando. Ele está dizendo algo sobre o nosso substantivo. Lembra que nós já falamos sobre predicativo do sujeito, que é aquela função que diz o que o sujeito é. Do mesmo modo, nós temos a posição predicativa no grego, quando nós temos a ideia da tradução com o verbo ser. Então, quando nós temos a posição predicativa, ao invés de nós traduzirmos o homem bom ou o bom homem, nós traduzimos o homem é bom. Do mesmo modo, se eu tiver agathos ho anthropos, não tem artigo aqui antes, então o homem é bom. Essa é a ideia da posição predicativa. Lembra de predicativo? Lembra do que a gente já falou de predicativo como aquele que tem o verbo de ligação. Neste caso aqui, o verbo ser. Então lembre assim, eu olho para o adjetivo da frase, agathos. Antes desse agathos, desse adjetivo, tem um artigo? Tem. Ho agathos. Não me importa o que vem antes ou o que vem depois. Eu estou preocupado com o que vem aqui imediatamente antes. No caso, é um artigo. Então, é o homem bom. É atributivo. Ho anthropos agathos. Cadê o meu adjetivo? Está aqui, ó. Agathos. Poxa, mas o que é que vem antes dele imediatamente? Um artigo. Então, é posição atributiva. O homem bom. Nesse caso aqui, olha o nosso adjetivo de novo, agathos. Antes dele tem artigo? Não tem. Então, o que que acontece? Posição predicativa. O homem é bom e assim sucessivamente. A questão da posição predicativa, o artigo não precede
o adjetivo, nós já explicamos, e o uso do verbo de ligação, neste caso, o verbo ser. Vou falar agora um pouco sobre o emprego substantival do adjetivo, certo? E ele funciona mais ou menos assim. Quando nós temos Quando não houver substantivo para modificar, como a gente falou no último slide, o adjetivo vai funcionar como substantivo. Ou seja, para que você traduza, você vai fazer as seguintes perguntas. Em que caso está? Se tiver no nominativo, aquele adjetivo vai ser o sujeito da frase. Então, como nós vimos no slide anterior, aquela ideia de os bons morrem jovens, aquele os bons é o sujeito. Sujeito nos lembra nominativo. Então, a tradução para aquela frase no grego, se a gente fosse colocar os bons morrem jovens no grego, os bons estaria no nominativo, porque nominativo é o caso do sujeito ou do predicativo do sujeito. Se tiver no acusativo, então vai ser objeto direto. Se tiver no acusativo, vai ser objeto direto. Lembre disso. E aí você vai perguntar então, qual é o gênero e qual é o número? Você pode acrescentar uma palavra, no caso, homem, mulher ou coisa, dependendo de como aparece. Por exemplo, aqui nós temos kai, ho, tritos, elaben, auten, que pode ser traduzido como e o terceiro a tomou, e o terceiro tomou ela, literalmente. Mas como nós vemos aqui, Ômicron Sigma, ele é masculino. Então eu posso acrescentar aqui a palavra homem para minha tradução, para que fique mais claro. Então, agathos ficaria homem bom, agathai, boas mulheres, agathon, uma coisa boa. E agathoi poderia ser os bons ou as pessoas boas, porque neste caso ele estaria trazendo para a gente uma ideia mais genérica, porque está no plural. Então essa é a ideia do emprego substantival do adjetivo. Então, tendo falado já dessas questões, agora a gente vai para o nosso bom e velho vocabulário. O vocabulário, ele vai dessa lição, ele vai ter alguns adjetivos. Então lembre-se que os adjetivos ele pode estar no masculino, no feminino ou no neutro, depende do substantivo que ele vai estar modificando, tá? Então vamos aqui para o nosso vocabulário aqui. Nós temos a palavra agathos, que significa bom, certo? Agathos significa bom. Agapeitos significa amado. Lembre-se que agapeitos tem a mesma raiz de agapei, que significa amor. Então, você acrescenta aqui agapeitos, então nos lembra da palavra amado. Aionios. Aionios significa eterno. É uma palavra que aparece diversas vezes. Alelon é a ideia de um ao outro. Alelon, um ao outro, ou também uns aos outros, depende do contexto. Apekrithei é um verbo, significa ele ou ela respondeu, está na terceira pessoa do singular. Doulos é uma palavra masculina, ro, e é um substantivo. Então, doulos significa escravo ou servo. É uma palavra que aparece também muitas vezes e traz essa ideia, né, de escravo ou de servo. Ean é uma partícula que significa se, da condicional. Se eu fizer isso, acontecerá aquilo. Essa ideia de se, ela é a nossa palavra aqui, ean. Nós temos emos, emei e emon, que significa meu. Entolê significa mandamento. Entolê
é um substantivo feminino, termina em eta e significa mandamento. Nós temos a palavra kathos, que significa como. Kakos significa mal, é um adjetivo. Você pode lembrar, por exemplo, da palavra cacó, cacofonia. A palavra cacofonia vem da palavra cacós. Cacofonia é um som ruim, é uma palavra da língua portuguesa que significa um som ruim, quando duas palavras fazem um som que não soa legal. Então é uma cacofonia, vem da ideia de cacós, mal, e fonos, a ideia de som, de fone, de voz. Talvez a gente poderia definir assim. Mu significa meu, e também pode vir numa forma um pouco mais alongada. Emu significa meu, é o pronome possessivo. Necros é a palavra para morto. Então você pode lembrar da palavra no português, a palavra necrotério. A palavra necrotério, lugar onde ficam os mortos, exatamente vem da palavra necros, esse prefixo aqui. Necrotério, o lugar onde ficam os mortos, então necros. Pistós significa fiel. Pistós significa fiel ou crente, na Bíblia também pode ter essa tradução. Poneros significa mal ou maligno. Protos significa primeiro. Da palavra protos, você pode se lembrar, por exemplo, a palavra protótipo. Da palavra protótipo, você percebe aqui, proto. Esse prefixo proto vem da palavra protos, que é primeiro. Então, o protótipo de um carro é a ideia de primeiro tipo. E daqui vem, então, a palavra primeiro. Tritos é a palavra, o número ordinal para terceiro. Tritos significa terceiro. E esse foi o nosso vocabulário de hoje, cheio de adjetivos para a gente. Lembrando a você que cada um desses adjetivos, como agathos, agapetos, aionios, alelon e tantos outros aqui pelos quais a gente passou, eles podem ser declinados tanto no masculino como no feminino como no neutro, na primeira e segunda declinações, ou seja, vai depender da palavra que o segue. Então é bom que você faça a declinação desses adjetivos assim sempre que você puder, para que você treine a forma dessas palavras a partir dos paradigmas dos quais nós já temos falado aqui. Já que a gente já falou sobre as características gramaticais do adjetivo, agora a gente vai falar sobre trazer aqui mais na prática, né? A ideia da tradução, ver como isso funciona na tradução, que é justamente o propósito do nosso curso. Então, para nossa tradução, nós temos aqui duas frases. A primeira delas, he kake cardia ton anthropon gnoskei thanaton. Para a gente traduzir uma frase que tem adjetivos, a gente vai ter que procurar o adjetivo. O adjetivo aqui, primeiro que a gente vai procurar, vai ser esse aqui, ó, kakei. Lembra que ele tem uma cara de um adjetivo que a gente já passou por ele. É o adjetivo kakós. Mas o adjetivo kakós está no masculino. O substantivo que está depois desse adjetivo é cardia. Cardia está no feminino, ele termina em alfa. Aqui, ó, como em rora.
Então, cardia vai precisar de um adjetivo que concorde com ele em gênero, número e caso. Então, será kakei. Kakei, forma feminina, aqui como a gente tem também em grafê. Kakei significa mal. Lembra que eu falei também que se a gente procura um adjetivo, a gente procura o que vem antes dele. Se for um artigo, então a função será atributiva. Então, tem ou não tem um adjetivo aqui do lado de kakei? Tem, olha aqui. É o nosso artigo rei. Se nós temos o artigo rei aí, então é a função atributiva, ou seja, aquela forma mais ou menos como funciona no nosso português. A palavra cardia significa coração. Lembra que eu falei sobre cardiologista? Essa palavra vem a ideia de coração. Então vamos aqui traduzir. Recaquecardia está no caso, vamos ver aqui, ó, caso nominativo. Isso nos indica que ele, como eu já falei, o caso nominativo ou é sujeito ou é predicativo do sujeito. Como nós não temos o verbo ser aqui, eisin ou estin ou algo parecido, nós já sabemos aqui que isso é um sujeito, já que não tem um verbo de ligação aqui. Então, rei será... Lembra que rei é o artigo feminino, mas é porque cardia em grego é feminino, mas coração em português é masculino. Então a gente tem que traduzir como em português, óbvio. Então, re será o. Como é a posição atributiva, nós temos aqui o mal, cardia, coração. O mal, coração. Ton anthropon. Lembra de anthropon? É do nosso substantivo anthropos, que significa homem. Nós já sabemos que esse substantivo está no masculino. Então vamos lá. Essa forma aqui, ômega ni, é nominativo singular não, genitivo singular não. Vamos aqui procurando até chegar aqui, ó, genitivo plural, logon, ômega ni. Então se termina em ômega ni, genitivo plural, assim como nós temos aqui genitivo plural. Genitivo, vocês devem lembrar que genitivo nos dá uma ideia de posse. E qual é a palavra-chave do genitivo? Isso, a palavra-chave do genitivo é a palavra de. Mas ton é o nosso artigo, e ele é o artigo plural. Então será de mais os. Ton, anthropon, então será dos homens. Dos homens. Mas por que não é dos e aqui dos homens? Exatamente porque se são um artigo e o substantivo, só preciso usar a palavra-chave para um deles. Então, de mais os dos homens. O coração, o mau coração dos homens. Gnoske, eu vou lhe dizer já que significa conhece. Então, conhece. Thanaton vem de um substantivo pelo qual nós já passamos, significa, é o substantivo thanatos. Thanatos significa morte, lembra que a gente falou de eutanásia. Então, thanatos, morte, omegani, termina em omegani, vamos procurar aqui no masculino, já que a sua forma nominativa singular termina em omicron sigma. Logos, logon. Aqui está. Omicron ni. Ele é um acusativo singular. Lembra que o nosso acusativo, vou colocar aqui, o nosso acusativo tem a ideia de objeto direto. Ou seja, quem conhece, conhece algo. Conhece o quê? Conhece thanaton, objeto direto de conhece. Então,
conhece morte. Quem conhece, conhece morte. E assim fica a nossa frase: o mau coração dos homens conhece morte. Próxima frase. Agathei re ecclesia, kai re basileia, kake. Nessa nossa frase aqui, nós temos dois adjetivos. Nós temos aqui agathei e temos também kake. Lembra que a gente olha se tem ou não tem o nosso artigo antes dos adjetivos. Aqui não tem, no início, e aqui ao lado de kake também não tem. O que isso nos diz? Posição predicativa, aquilo que fica parecido com o predicativo do sujeito do português. Como assim? Vamos aqui. Eclesia significa igreja, você já deve lembrar. E basileia significa reino. Então, eclesia, igreja, basileia, reino. Vamos aqui então. Agathei, você deve lembrar, vem do nosso adjetivo agathos, que significa bom. Se eu não tenho um artigo aqui antes, e ele está no nominativo singular, olha aqui, agathei, grafei, eclesia, termina em alfa, e rora, termina em alfa também, então é nominativo singular. O que eu faço então com a posição predicativa? Vamos lá. A igreja, re ecclesia. Posição predicativa, eu uso o verbo de ligação, ou seja, o verbo ser. Se eu coloco aqui, a igreja é agathei, boa. Kai, já passamos por ele, significa e. Partícula de adição. A igreja é boa e re basileia. Basileia significa reino. Antes do kake também não tem o nosso artigo, então posição predicativa aqui também. Então a igreja é boa e o reino é, usa o verbo de ligação, posição predicativa, o reino é mau. E assim fica a nossa frase. A igreja é boa e o reino, re basileia, é mau. Você pode perguntar, poxa Felipe, mas aqui nós temos agathei, aqui o adjetivo vem antes do substantivo, agathei, re ecclesia, e aqui o adjetivo vem depois do substantivo. Mas isso é indiferente. O que eu quero saber é se antes do adjetivo tem artigo. No caso aqui não tem, então é posição predicativa para cá e para cá. Então por isso que fica a igreja é boa e o reino é mau, e não a boa igreja e o mau reino. Então essa era a ideia que a gente tinha para a nossa tradução de hoje. Então que bom que você seguiu comigo aqui na aula 8. Tratamos sobre os adjetivos, o adjetivo no português, o adjetivo no grego e como eles podem funcionar, essas relações como a gente tratou hoje. Além disso, nós também falamos sobre os paradigmas. Você viu comigo que o paradigma do adjetivo, ele é bem semelhante ao do substantivo. Então, na verdade, você não aprendeu nada demais, nada novo hoje. Você só aprendeu a aplicar para palavras diferentes. Mas você percebeu que o adjetivo, ele pode aparecer tanto no masculino, como no feminino, como no neutro. Vai depender da palavra que ele vai modificar. Mas os paradigmas, eles funcionam bem semelhantes ao substantivo, como a gente viu também. A gente viu também os empregos adjetivais e substantivais. Você viu que isso não é muito diferente do que a gente já viu no português e no grego não é tanto diferente também. Então, o emprego substantival do adjetivo, o belo faz tal coisa. Então, com isso a gente viu que a gente já faz isso no português, por exemplo, e no grego a gente viu também como ele funciona. Além disso, vocês viram o vocabulário, sempre tente memorizar essas palavras, siga sempre a forma de escrevê-las também e, se possível, decline essas palavras. E, por último, também esse exercício de tradução
para que a gente sempre possa ver, porque no final das contas, o propósito do nosso curso é para que você consiga traduzir o Novo Testamento grego por si só. Então, quando a gente for fazer esses exercícios, sempre siga junto para que tudo funcione bem, legal, e a gente consiga aprender bem essa nova língua, ok? Então, que Deus nos abençoe.